Muito bem. Então, como eu disse para vocês, hoje é o nosso segundo fim de semana do Advento, né? E hoje nós vamos refletir um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Diz assim: Naqueles dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. De fato, é de João que o profeta Isaías falou: a voz que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem suas veredas. Esse João usava roupa de pelos de camelo e um cinto cheio de couro. Sua comida era gafanhotos e mel do deserto. E iam a ele os habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região próxima ao rio Jordão. E confessando seus pecados, eram batizados por ele. Ao ver que muito dentre os fariseus e saduceus iam ao seu batismo, ele lhes dizia: raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira que está perto? Produzam, pois, frutos que comprovem o seu arrependimento. E não pensem que basta dizer: temos Abraão por pai. Porque eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Agora o machado já está posto na raiz. Então toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Na verdade, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não tenho o direito sequer de levantar para amarrar-lhe as sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, e ele irá limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que nunca se acaba. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a Deus. Então nós vamos refletir hoje, um pouquinho rapidamente, porque está muito quente hoje, né? Se está quente aí, imagina aqui. Não é? Mas tá bom, mais sofreu Cristo, não é? Mais sofreu Cristo. Isso aqui não é nada. E hoje nós vamos então refletir um pouquinho sobre esse evangelho que nós ouvimos hoje, que é o segundo final de semana do Advento. Então nós acendemos a segunda velha, né? Lembrando que até a celebração do Natal nós vamos acender todas elas para que se forme uma espécie de caminho luminoso. Esse é o sentido das velas, né? Velas que iluminam o nosso caminho para a chegada de Jesus. Bom, claro que essa chegada de Jesus é simbólica. Não é que Jesus nasce de novo em todo Natal, né? Não é isso. Mas é só para lembrar a gente a respeito do nascimento de Jesus. Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais lá no dia. Hoje nós ainda estamos falando sobre a preparação para isso. E quando a gente fala em preparação para Jesus, logo a gente lembra de quem? Quem foi aquele que preparou o caminho para Jesus nos Evangelhos? João Batista. Por isso que hoje a liturgia ela nos convida a uma reflexão sobre quem foi João Batista. E entendendo bem quem foi João Batista, a gente percebe também um pouquinho de quem é Jesus. Porque veja, João Batista foi alguém, talvez uma das figuras mais importantes, mais emblemáticas da vida de Jesus. E não é à toa que Jesus, é para João Batista que Jesus tece o maior dos elogios de todo o Evangelho. Em todo o Evangelho, Jesus elogia algumas pessoas, a fé de algumas pessoas. Geralmente, gente que os religiosos não tinham na conta. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas tem uma cena do Evangelho onde Jesus vai elogiar a fé de um centurião romano. Ou seja, de uma autoridade romana, e não de uma autoridade judaica. Isso por quê?
Porque Jesus está sempre do lado daqueles que a religião exclui. Jesus, em determinado momento, elogia a fé de um centurião romano, para que os religiosos fiquem assim de queixo caído. Porque, obviamente, os romanos eram inimigos dos judeus, né? Mas, em outra passagem, Jesus vai dizer que nenhum homem, ninguém, nascido de mulher, ou seja, nenhum ser humano, foi maior do que João Batista. Isso Jesus diz. Então, quer dizer, João Batista não é qualquer um, não, né? Jesus vai dizer que ele foi dos homens nascidos de mulher o maior que já existiu. Mas depois ele acrescenta, para evitar que as pessoas então comecem a idolatrar o João Batista, né? Vocês sabem que as pessoas têm disso. O povo adora um ídolo para chamar de seu. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele diz, de todos os homens, nenhum foi maior que João, porém no reino de Deus, o menor de todos é maior que João. Como que está querendo dizer? Mas cuidado, alto lá. Não se contentem com isso. Vocês também podem se equiparar a João Batista. Mas por que Jesus dá essa ênfase, esse elogio para João Batista? Não é à toa. Vamos entender bem, então, aproveitando a liturgia de hoje, quem foi João Batista. Em primeiro lugar, o que a gente aprendeu sobre João Batista no cristianismo? Da onde a gente veio? Geralmente a gente associa João Batista mais ou menos a uma figura folclórica, não é isso? A gente tem o João Batista meio que folclorizado no cristianismo, até por conta da festa de São João. Então a gente sempre lembra lá daquela figurinha, em alguns quadros ele é até pintado como um menino, né? Lá com a roupinha de camelo, né? A roupinha lá do deserto e tal. Então uma figura fofa, uma figura simpática. O cristianismo adocicou a imagem de João Batista. Tanto é verdade que a festa de São João é associada ao quê? Comilança, né? Doces, fogueira e tal. Mas isso é folclore, isso é tradição, isso não diz respeito a quem João Batista de fato foi. A nível de curiosidade, nós temos mais provas acerca da historicidade de João Batista do que de Jesus, sabiam disso? Historicamente falando, academicamente falando, nós temos mais certeza que João Batista existiu do que Jesus existiu. Ou seja, isso já dá uma conotação. Qual é? No tempo histórico de Jesus, na Palestina do primeiro século, João Batista foi mais afamado que Jesus. Isso é interessante. João Batista foi um líder mais popular do que Jesus. E tanto é verdade isso, que Jesus ele começa a sua vida pública entrando para o bando de João Batista. Tanto é que ele vai ser batizado por João Batista, não é o contrário. Ou seja, João Batista no tempo de Jesus era uma figura que o povo aclamava como Messias. Sabiam disso? E existem inclusive, pouca gente sabe disso, mas existe inclusive hoje os discípulos de João Batista. Existem até hoje. Me fugiu agora o nome que eles têm. Mas eles percorreram a história, esses 2000 anos, né? E hoje eles somam mais ou menos aí uns 5 mil. 5 mil. Que são pessoas que acreditam que João Batista foi o Messias. E no tempo histórico dele, existiam mais pessoas que diziam João é o Messias do que vão dizer que Jesus era o Messias. E Jesus inicia a sua vida então sendo um discípulo de João Batista. Nossa, padre, mas que coisa esquisita, né? É estranho a gente ouvir isso. Jesus foi um discípulo de João Batista, mas foi. Historicamente foi. Mas nos evangelhos, como os evangelhos são escritos para dar ênfase em Jesus e não em João, eles não apagam o fato que João Batista batizou Jesus, mas eles amenizam, né? Se você pega o evangelho de Marcos, que é o primeiro, simplesmente é dito que Jesus foi batizado por João Batista. Ponto. Em Mateus, já dá uma melhorada. Jesus foi batizado por João, só que João fala, mas vai chegar alguém maior que eu, do qual eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias. E quando chega no evangelho de Mateus, quando chega no evangelho de João, que é o último, quando Jesus se aproxima, João Batista diz, não sou digno de te batizar, me batiza você. E aí Jesus fala, não, me batize e fica tudo certo, para que se cumpra a lei. O que a gente tem aqui?
Com o passar do tempo, conforme Jesus foi tendo mais importância que João Batista, essa coisa ficou incômoda. Poxa, mas nós seguimos Jesus, mas ele foi batizado por João? Não deveria ter sido o contrário? Não, não deveria. Porque historicamente falando, Jesus, ele foi discípulo de João. E não é à toa que Jesus vai dizer, olha, João Batista foi alguém de todos os homens que eu conheci, o mais importante. Por quê? Porque ele teve a coragem, primeiro, antes de mim, de fazer aquilo que eu vou fazer depois. João fez antes. Então, se vocês prestarem atenção, a fala de João Batista, convertei-vos, pois o reino está próximo, é a mesma fala que depois nós vamos encontrar na boca de Jesus. Depois que ele é batizado. É a mesma fala. Então, o que o evangelista quer dizer com isso? Jesus, digamos assim, bebeu da mesma fonte que João Batista. E é bonito a gente pensar isso. Isso não diminui Jesus. Pelo contrário, isso torna Jesus o que nós sempre dissemos que ele é, um ser humano. E como todo ser humano, ele precisou de referências, de exemplos. E talvez um dos maiores da vida de Jesus foi João Batista. Então esse homem não foi pouca coisa, não. Ele foi alguém muito importante. E a gente vai entender por que isso. Então vamos lá olhar um pouquinho para essa figura. Primeiro, João Batista, historicamente falando, não é uma figura doce. E nem adocicada. Ele era o que nós chamamos de um profeta apocalíptico. Ou seja, ele era alguém muito carismático, que arrebanhava pessoas ao seu redor com um discurso de que o mundo estava prestes a acabar. Só que não é só isso. Segundo os evangelhos, João Batista vivia no deserto. E ele tinha um hábito muito peculiar. Ele comia gafanhoto, tomava mel silvestre e se vestia com pele de animal. Então, não era uma figura que eu acho que vocês iam gostar de que eu chamasse vocês para jantar na casa deles. Eu acho que não é uma figura muito agradável. João Batista não seria um cara muito assim agradável, não. Ele seria mais ou menos como essas pessoas que a gente vê gritando aí nas ruas. Quem já viu isso? De vez em quando aparece um doidinho aí gritando na rua, não é? Falando que o mundo vai acabar. Esse era João Batista, só que um pouco pior. Com hábitos mais esquisitos. Mas não era isso que fazia dele um ser humano diferente, diz Jesus. Não era isso. Não eram essas peculiaridades. Isso aí era uma questão dele, um hábito dele, de higiene questionável para os dias de hoje. Mas o que tornou João Batista tão especial foi a vida que João Batista levou. Segundo os evangelhos, ele era filho de Zacarias. E Zacarias foi um sacerdote do templo de Jerusalém. Ou seja, alguém vinculado à hierarquia religiosa dos judeus. Zacarias, segundo os evangelhos, era sacerdote do templo. E no tempo de Jesus, o sacerdócio judaico, essa função sacerdote, era uma coisa que era hereditária. Era passada de pai para filho, né? Então, devia ser da tribo de Levi, segundo o Antigo Testamento. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. E a descendência do sacerdote era uma coisa obrigatória. Então, o filho de sacerdote tinha que ser sacerdote. Do mesmo jeito que filho de pedreiro tinha que ser pedreiro, pensando numa classe mais inferior, né? Filho de camponês era camponês. Mas João Batista, então, não é um sacerdote do templo. Pelo contrário, ele está no Rio Jordão. E geograficamente o Rio Jordão está na costa do templo de Jerusalém. Só que João Batista, ele começa a fazer ali no Rio Jordão tudo aquilo que era feito no templo de Jerusalém. Por exemplo, se a pessoa quisesse se batizar, ela tinha que ir ao templo. Porque só ali que tinha a legitimidade do batismo. E João Batista fala, não, você vai se batizar aqui no rio, porque lá no templo, aquilo ali está corrompido. Deus já não habita ali. Aquilo virou um covil de ladrões, um covil de víboras. Deus não se agrada mais com o templo. Então, você não precisa mais recorrer àquilo para ter acesso a Deus. Você só precisa vir aqui no Rio Jordão, no deserto, no lugar onde estão os pobres e os marginalizados, porque no tempo de Jesus, os pobres e os marginalizados eram jogados para o deserto, porque o deserto era a periferia das cidades. Então João Batista juntou
ao redor dele pessoas que eram excluídas pela religião e começou a batizá-las ali com o intuito, dizendo: olha, o único critério que eu exijo é que você se arrependa dos seus pecados, porque o Messias está chegando. O Messias não sou eu, dizia João Batista. O Messias ainda vai vir, mas é importante que você já esteja preparado para a vinda dele. E para isso você precisa se batizar. Por que no Rio Jordão? Porque segundo o Antigo Testamento, foi lá que o povo de Israel passou quando estavam a caminho da Terra Prometida, quando saíram do Egito. Então tinha todo um significado lá para os judeus. Acontece que João Batista teria sido mais um doidinho aí no deserto, se ele não tivesse arrebatado uma quantidade significativa de pessoas. E chamado a atenção, portanto, das autoridades. Entre elas, de Herodes, que era o rei responsável ali por aquela região que João estava, que era a região da Pérea. Herodes fica sabendo que existia um homem ali que estava arrebatando multidões com um discurso apocalíptico, que o mundo estava prestes a acabar, porque viria o Messias, e quando o Messias chegasse, não teria lugar para ninguém, a não ser para aqueles que se batizaram. E eles começaram a temer, não que isso acontecesse, porque as autoridades romanas não acreditavam nas teologias e no pensamento judaico, mas eles tinham medo de que João Batista angariasse uma quantidade significativa de pessoas e eles fizessem uma espécie de rebelião. Então o que Herodes manda fazer? Historicamente falando, matar João Batista. E foi assim uma coisa crua, segundo os documentos que nós temos, que estão para além do Novo Testamento. Porque segundo o Novo Testamento é contado toda aquela história que João Batista denunciou o possível adultério. Lembram disso? E aí a filha dança lá e perde a cabeça de João. Aquilo é uma narrativa, uma criação do evangelista. Aquilo não aconteceu. Por que João Batista foi morto? Simplesmente porque ele representou uma ameaça a Roma. E aí Pilatos vai lá e manda cortar a cabeça de João. Quando isso acontece, quando João Batista é morto, Jesus já participava do grupo dele. Jesus já era um dos seus discípulos. E Jesus então tomou o lugar de João Batista. Ainda quando João Batista está preso, segundo o Evangelho de João. João ainda na prisão, ainda no cárcere, aguardando, ser executado, ouve falar que Jesus tomou entre aspas, começou a fazer algo que ele vinha fazendo, anunciar a vinda do reino. E aí João fica meio encabulado. Fala assim: mas Jesus, eu conheço Jesus de Nazaré, ele é o Messias? João questiona. Aí ele fala assim: então manda perguntar para ele se ele é mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar um outro. Por quê? Porque João Batista conhecia Jesus e sabia que Jesus não era o Messias como ele estava dizendo que viria. Esse é o Evangelho da semana que vem, que nós vamos refletir. O que Jesus responde para os discípulos de João quando eles vão questionar? Escuta, João mandou te perguntar: você é mesmo o Messias ou a gente tem que esperar outro? Aí isso é o Evangelho da semana que vem. Mas para hoje o que basta a gente entender? Não é? Que Jesus, ele se aproxima de João porque ele vê em João Batista alguém que vai ter uma mensagem muito parecida com a dele. Porém, depois ele vai se diferenciar, se distanciar de João, na medida em que ele começa a dizer: olha, esse reino de Deus que João anunciou, que eu estou anunciando agora, ele já começou. Ele já está acontecendo. Ele não vai vir no futuro. Ele já é uma realidade para agora. E detalhe, Pedro, João, Tiago, que são discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista. Isso está bem claro no Evangelho. Eles migram, Eles deixam de ser discípulos de João e passam a ser discípulos de Jesus. Só que eles vão dar muita dor de cabeça para Jesus. É os três que mais dão dor de cabeça para Jesus. Por quê? Porque eles ainda têm na mente aquilo que João Batista ensinava. Que o Messias viria, como diz o texto, para o quê? Botar fogo no mundo, não é isso que João disse? Para separar os bons e os maus. Para colocar o machado na raiz da árvore. Ou seja, para João Batista, o Messias seria uma figura apocalíptica,
que viria para separar os homens. Os bons de um lado, os maus do outro lado. Os bons guarda para si, os maus queima. Não é isso que João disse no Evangelho de hoje? E Jesus depois vai dizer: não cabe a nós separar o joio do trigo. Se João diz: separem os bons dos maus, vamos ficar nós aqui, o grupo dos salvos, e deixe os maus lá para pegar fogo, Jesus fala: não cabe a nós fazer isso. Isso Deus faz depois. A nós cabe amar tanto os bons quanto os ruins. E aí Jesus começa a diferenciar de João. E talvez a diferença mais importante para nós hoje, para ficar bem claro na nossa cabeça, é: tanto João Batista quanto Jesus anunciaram o reino de Deus. Porém, João dizia que esse reino viria com a chegada do Messias e o mundo acabaria. Jesus fala: não, esse reino já começou, eu sou o Messias, só que o mundo não vai acabar. Ou seja, eu não sei se isso é bom ou ruim, não é? Mas no ouvido deles lá era péssimo. Ou seja, o mundo vai continuar como está. E já se passaram 2000 anos desde então e o mundo não acabou. E aí? E esse reino, hein? A gente ainda fica esperando esse reino acontecer? Ou a gente precisa entender de uma vez por todas que esse reino só vai acontecer se eu tiver as mesmas práticas que Jesus teve? Se eu fizer o reino acontecer na minha vida, porque se eu ficar esperando que o céu se abra e venha uma legião de anjos e Deus separe os bons e os ruins, eu vou morrer frustrado. Isso não vai acontecer. Ou eu vou me matar, como tem gente que faz aí, esperando a segunda vinda de Cristo, né? De vez em quando aí aparecem os dois dizendo: é agora, e nunca vem. É agora, eu fiz um cálculo novo, vai ser dia tal. Aí o povo vai vir de tudo, né? Ou dá tudo para o pastor, depois o pastor foge. E o povo fica aí a ver navios. Por quê? Porque não entenderam. Ainda tem essa ideia apocalíptica do João Batista. Não. Aqui Jesus vai dizer: João Batista foi um cara muito importante. Foi um cara que foi à frente do seu tempo. Ele teve uma coragem que outros não tiveram. Ele rompeu com o sistema religioso, mesmo sendo ele filho de um sacerdote. Esse cara tem que ser valorizado. Porém, ele não é o Messias. O Messias é Jesus. Ou seja, reconheço a importância dele. Ele foi meu mestre durante muito tempo. Só que meu mestre maior é Deus. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. João Batista também não foi primo de Jesus, tá? Os evangelistas criaram essa história para amenizar essa relação entre discípulo e mestre. Então vamos colocar algum grau de parentesco entre eles para amenizar. É a mentalidade da época, né? Para nós aqui pouco importa. Tá certo que se a gente diz isso, e uma vez eu disse isso numa homilia na Igreja Católica, eu me lembro até hoje. Foi uma homilia na São José. E aí era esse evangelho. E eu expliquei exatamente isso. Há mais de 10 anos atrás. Eu era seminarista. E no final o padre falou: olha, não faça mais isso. Digo: por que não? Porque o povo não está preparado para ouvir que Jesus foi discípulo de João Batista. Mas foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Então pronto. Então a verdade é sempre preferível. E o povo vai dormir com esse barulho, porque é uma realidade. Jesus não nasceu sabendo as coisas, não. Aliás, tem uma parte muito interessante no Evangelho de João, que fala que João Batista se incomoda com alguém que está batizando igual ele fazia. Esse alguém é Jesus. Não é explícito, mas é Jesus. Então, meio que criou um mal-estar. Jesus criou um mal-estar dentro do próprio movimento de João Batista. Porque o compromisso de Jesus é com a verdade, né? E João Batista talvez não tenha entendido muito bem isso, não. Eu arrisco dizer que João Batista morreu não acreditando que Jesus era o Messias. E isso a gente vê no Evangelho. A última passagem que João Batista fala alguma coisa é quando ele questiona: mas Jesus é mesmo o Messias? Mas foi eu que batizei ele? E aí? E como que está querendo dizer? Então me tira daqui. Se ele é o Messias, não me deixa ser morto. Mas não é por aí. Depois nós vamos entender, na semana que vem, qual foi a resposta que Jesus dá para João Batista. Mas é na semana que vem. Tá certo?
Então vamos sair daqui com o exemplo de João Batista. Temos que ter a coragem que ele teve. E nós temos, né? Nós também, todo mundo aqui de alguma forma, rompeu com tradições, rompeu com ideias religiosas que não diziam mais respeito ao que Deus quer, né? Ao que Deus diz que é bom e que é santo. E aí é claro que assim como João Batista, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar o deserto, não é? Por exemplo, o deserto. Assim como João Batista, todos nós estamos no deserto, né? De alguma forma, nós vamos ser expulsos para algum deserto. Pode ser o deserto da incompreensão, pode ser o deserto do não ter muita gente, pode ser o deserto que vai muitas vezes acabar nas tentações, como Jesus também teve as tentações no deserto. O deserto também é muito simbólico. O deserto representa aqueles lugares que a vida muitas vezes nos coloca. Mas por que nos coloca? Porque nós tivemos a coragem de fazer o que outros não fizeram, de dizer o que outros não dizem, de falar a verdade. Porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber a verdade. Porque conforme disse o próprio Jesus, só a verdade é que liberta. A mentira pode fazer a coisa ficar mais adocicada, pode fazer a coisa ficar mais florida, mas a mais dura das verdades é melhor do que a mais florida das mentiras. Infelizmente tem muita gente enganada aí, esperando a segunda vinda de Cristo, esperando o Apocalipse, vai ficar esperando. Triste isso, né? Porque Jesus diz que não tem tempo para esperar. O tempo é agora. O reino de Deus já está no meio de nós. O reino de Deus já está acontecendo todos os dias. Basta a gente estar atento para isso. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos professar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano